Graças a Deus. Boa noite, irmão. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Dá uma olhadinha para o lado, dá um sorriso para quem está do teu lado aí. Dá para ver que está sorrindo, né? Com os olhos sorriem junto. Aí a gente está sorrindo. Uma vez fiz um treinamento de vendas, e eles nos ensinaram que quando estávamos trabalhando no telefone e vendendo, era para a gente sorrir enquanto atendia, mesmo no telefone. Eu falei, mas como assim, eu sorri no telefone? Se a pessoa do outro lado, ela percebe se você está sorrindo ou não. Pode sorrir que ela vai perceber. Amém. Então, não, essa máscara aí, ó, que ela não te impeça de sorrir, que ela não te impeça de adorar a Deus, de louvar a Deus, que ela não te impeça de expressar nossa gratidão ao Senhor e de tratar as pessoas com gentileza, amém? É só uma máscara, não é uma mordaça, tá bom? Deus abençoe. Hoje é nosso culto de célula. Essa semana eu estava vendo no Facebook, o Facebook me trouxe uma memória. A igrejinha pequenininha, o povo lá fora ali, aquele monte de cadeira. Acho que era o nosso primeiro, se não era o primeiro, era um dos primeiros cultos de célula. Não sei quantos anos faz que a gente faz o culto de célula. Quanto tempo faz? Alguém sabe? Me ajuda aí. Uns 7 anos, 6 anos, 5 anos, 4? Mais, menos? Eu nem sei mais. Mas olha só, é algo que Deus nos deu e ficou. Que veio para ficar e ficou. E cada vez está ficando melhor. Você já pegou aí? Não sei se vai fazer. Eu não vou me meter no negócio dos outros. Vou deixar. Vamos só fazer aquela chamadinha, Rapaguera aí. Vai lá. Vamos ver. Culto de célula tem que ter, irmão. Tem que ter bagunça, tem que ter fervo. Dá uma esticadinha aí nos ombros. Dá uma mexidinha. Vamos lá, que eu quero ouvir. Vamos lá, galerinha. Onde é que está a galerinha da Rede Jump? Olha, está tudo armadinho essa galera. Quem nós vamos agora? Sementinha! É só as tia babona. Aliás, deixa eu aproveitar o tempo aqui, 1 minuto só. Quero parabenizar todo o Ministério Infantil, a pessoa da Tia Cátia, que está aí capitaneando o trabalho, mas eu percebo assim uma proatividade dessas que participam, respondendo verdadeiramente a um chamado. Hoje eu via um movimento, tem um grupozinho do WhatsApp ali, e o meu coração vibrava, ficava feliz, né? Porque as crianças não são a igreja do futuro, elas já são a igreja de hoje. E a gente precisa já atender, dar, ensinar, e esse era o desejo. Eu tenho percebido que Deus está fazendo. Aguarde e se prepare. Mas depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, depois da sementinha, já foi, jump, sementinha. Então, vamos para Rede Pérola! Rapaguela Almarada aí. Você viu que só na preparação já tremeu o altar aqui em cima. Aqui, ó. Cara, é forte, Brasil, está acompanhando aí? Segura o celular na mão, senão cai. Segura firme aí, você que está com o celular aí. Que agora eu quero ouvir a Ramos da Videira! E para encerrar, galera aí, novos adolescentes, Rede Atos 29! Boa noite! Paz seja convosco, e que costeira. Hoje nós somos todos Atos 29! Amém! Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Aleluia. Antes da gente partir para a nossa apresentação, eu vou dar uns recadinhos aqui. Nosso líder da rede é o pastor Mike, mas ele não está aqui hoje por motivos de saúde. Deus deu um grande livramento para ele sexta-feira. Ele está bem, mas está em casa, né? Está participando com a gente aí.
Então, eu fiquei com a responsabilidade de falar um pouco sobre as nossas células. Nós temos 3 células. Uma célula que é de jovens, que é a célula Atalaia, que é a célula que eu sou líder. Ah, isso aí, isso aí. Se você é jovem e quiser participar com a gente, acontece nas quintas-feiras, às 20 horas, aqui no Espaço Atos. E nós temos 2 células de adolescentes, que é uma só para as meninas, que é a célula Impacto, e a célula... Tem um grito por aqui. E a célula DIP, que é só para os meninos, tá bom? Então, se você é jovem e adolescente, ou tem um filho aí jovem e adolescente, traga aí para participar com a gente. E mais um recado que eu ia dar que eu esqueci. Lembrei. A gente está reformando o nosso espaço, Atos, lá. A igreja cedeu aquele espaço para a gente. E nós estamos utilizando muito ele, mas a gente precisa dar uma reformada. Então, a gente fez esses dias uma rifa, obrigado por quem nos ajudou, a gente conseguiu um dinheiro legal, mas a gente precisa ainda mais para terminar o nosso forro lá. E a gente foi abençoado com alguns salgados para assar, eles estão congelados, vem num pacotinho. Então, se você quiser comprar com a gente, quiser nos abençoar, que nem diz o pastor aqui, nós não somos comércio, mas nós estamos aí de alguma forma trabalhando para terminar o nosso espaço lá, beleza? Então, se você puder nos abençoar, vai levar um salgado e assá-la na sua casa, bem gostoso, caprichado, e vai acabar abençoando aí a Rede Atos 29. Amém? Agora nós vamos ver a nossa apresentação aí do Ministério Voz, que é o ministério que faz a parte de impactos e evangelismo da Rede Atos 29.
Aí, a bolinha azul. Glória a Deus. E esses bilhetinhos aí? Você já leu o teu? Você já leu? Você já leu do que está do teu lado? É igual ou é diferente? Ah? Porque o teu é só para você. Ninguém me contou, mas eu entendi assim. É isso, Ana? O recado de Deus exclusivo. São todos diferentes dentro da igreja? Nenhum igual? Ah? Um ou outro talvez seja igual. Então guarde. Esse é o recado de Deus para você. De Deus para você nessa noite. Que show, né? Exclusivo. Como é que chama quando é especial só para você, só para uma pessoa? Exclusivo eu já falei, mas é outra palavra que eu esqueci agora. Pega a tua Bíblia. Livro de Atos. Capítulo de número 5. O versículo de número 42. Atos, capítulo de número 5. O versículo de número 42. Glória a Deus. Esse é um dos versículos que embasam a visão celular. Aqui está falando dos discípulos de Cristo. Versículo 42 diz: e todos os dias. E todos os dias. Não era uma vez por semana. Não era um dia sim, um dia não. Não era aos domingos. Mas eram todos os dias. Todos os dias. No templo e nas casas. Não cessavam de ensinar. Duas coisas, hein? Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo, terça, quarta, quinta, todos os dias. No templo e nas casas. Não cessavam, ou seja, não paravam, não cessavam de ensinar. Ensinar, trazer conhecimento, compartilhar conhecimento, compartilhar e compreender e aprender, relação, aprendizagem, ensino, aprendizagem. Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Anunciar tem a ver com pregação, tem a ver com falar. Quem anuncia, anuncia para público, tornar público, dar publicidade. Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? Fecha a tua Bíblia aí, põe na cadeira, fecha teus olhos. Espírito Santo fala conosco agora, através da tua palavra. Mostra-nos mais uma vez, Deus. Ou traz à memória aquilo que nos dá esperança. Renova, Senhor, o nosso olhar, a nossa visão, o nosso coração. Em nome de Jesus. Que possamos, Deus, renascer em Ti. Que possamos, Pai, compreender, estarmos prontos, aptos a responder à expectativa que o Senhor tem a nosso respeito, Pai. No nome de Jesus é que eu oro a Ti, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Daniel, se puder dar mais um grauzinho de volume para mim aqui no retorno, eu agradeço, por favor. Pode se assentar. É o azul agora. É o azul. Agora eu sei que é o azul. Aqui é azul, aí não sei que cor que está aí. Azul também? Oh, beleza. Tudo azul. Menos para o meu Grêmio que perdeu para o Ceará hoje. Oh, meu Deus do céu. Tá louco. Mas está tudo bem. Quando o meu time ganha, eu vibro, fico alegre. Digo, meu time ganhou, timaço. E quando ele perde, eu falo assim, eu não ganho nada com futebol mesmo. Não dá nada, essas coisas, ficar perdendo tempo com futebol, não é assim? O time da gente ganha, quando perde a gente desdenha.
mas faz parte da vida. Mas está tudo azul, de qualquer forma, porque com Jesus está tudo bem. Vamos para frente aqui. Nos templos, no templo e nas casas, todos os dias. Bom, aqui nós estamos falando do início, do começo. Opa! O começo da igreja. Aqui no livro de Atos, o livro de Atos ele fala, sabe por que hoje acho que você já sabe, mas eu vou explicar mais uma vez. Sabe por que o nome do nosso grupo de jovens e adolescentes é Atos 29? O livro de Atos ele tem 28 capítulos, ele não tem o 29º, aqui escrito na Bíblia, são 28 capítulos. Mas ele não tem também um encerramento, ele traz a ideia de continuidade. Se você lê o livro de Atos, quando chega no 28º, você vê que ele não termina, não tem um fim, não tem um encerramento, dando a impressão que há algo que se perdeu. Alguns acreditam que talvez algum escrito ainda se perdeu, é uma carta que não tem fim, não terminou, não acabou. Mas nós entendemos que é porque a igreja ela só começou, ela ainda não acabou. Deus começou com a igreja, mas ainda não parou. O trabalho da igreja começa em Atos, a construção, a formação da igreja. Começa no livro de Atos, Deus instruindo, é no livro de Atos que são chamados os diáconos, é no livro de Atos que Deus começa a agir e trabalhar de uma forma extraordinária, a primeira organização, enquanto igreja organizada, a forma que Deus trabalhava, que o Espírito Santo trabalhava. Aliás, um professor meu dizia que o certo deste livro não era ser chamado Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque não eram os apóstolos quem faziam, embora a igreja estivesse em movimento no tempo do livro de Atos, quem provocava o movimento, quem dirigia, quem direcionava era o Espírito Santo. Então são atos, são atitudes, é o mover do Espírito Santo através dos apóstolos. Então ficou o livro chamado Atos dos Apóstolos. E aqui neste livro nós vemos como Deus instituiu, como o Espírito Santo instituiu e começou a trabalhar através da sua igreja. E já aqui no início, já aqui no comecinho, nós vemos Deus trabalhando de uma forma que agora nós buscamos resgatar no templo e nas casas. A visão celular, irmão, que nós estamos trabalhando agora, que começamos, ainda estamos iniciando. Parece que faz tanto tempo que nós estamos aqui na Equipe Coceira falando de célula. Alguns acham que já sabemos tudo de célula. Tem gente que acha que já viveu tudo que poderia viver e que já entende o conceito, mas a verdade é que não entendemos muita coisa ainda. Há muito a ser aprendido, há muito a ser apreendido, porque há muitos caminhos, muitas coisas a serem corrigidas, para que nós possamos de fato viver aquilo que Deus tem sonhado e esperado e desenhado para nós enquanto igreja. Aqui no livro de Atos, nós estamos vendo a igreja de duas asas, a igreja que voa, porque Deus alcançava pessoas e eles iam ao templo, mas também eles buscavam a Deus, nas casas eles ensinavam, e aqui diz que todos os dias eles não cessavam de ensinar e anunciar. Aprendizado e pregação, aprendizado e publicidade, aprender e levar, ganhar e entregar, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Quem que lembra ainda do degrauzinho? Então vou mandar fazer um banner aqui, para a gente não esquecer. Os 4 pilares, os 4 degraus da visão celular. Primeiro é ganhar, consolidar, treinar e... Vamos comigo, vai, vamos lá, todo mundo junto. Lembra que é só uma máscara, tá? Não é a mordaça, vamos lá. Então capricho, 1, 2, 3, vamos lá. Primeiro é ganhar... Vamos de novo. Ganhe. Tá, agora lá para o vizinho ouvir, que ele não ouviu. Vamos lá, de novo, vamos 3 já.
Diz que isso é uma técnica de aprendizado, a repetição. As professoras aí que sabem. Que você repete, tem que repetir várias vezes para poder aprender, para a gente poder aprender. Aquilo que se repete, se aprende. É por isso que algumas instituições, a gente usa algumas frases que transmitem a ideia daquilo que se quer fazer e repete várias vezes para isso ficar guardado no nosso coração e a gente entender aí. Tivemos isso aqui, numa pregação, Deus trouxe uma frase: saquearam o inferno e povoaram os céus. E várias vezes a gente falou a mesma frase, muita gente passou a entender aquilo que Deus esperava de nós, através desta frase e da repetição dessa frase. Mas eu quero hoje, mais uma vez, talvez nesse exercício de repetição, porque é incrível, às vezes a gente acha que ouviu o texto uma vez, ouviu um assunto uma vez, e pensa que agora já domino, porque eu sei tudo. Eu li um versículo e decorei um versículo, então se alguém ler o mesmo versículo, eu às vezes desprezo, porque acredito que eu já sei, eu já entendi, eu conheço tudo. Irmão, nem um filme que a gente... Quem já assistiu um filme mais de uma vez? E levanta a mão, quero ver. E cada vez que você assiste, você descobre algo novo, não é? Cada vez que a gente assiste, a gente percebe algum detalhe que às vezes nos faz entender melhor ainda a história do filme. Nos faz entender alguma situação, alguma coisa. Porque nós buscamos mais aprendizado. Porque quando nós temos o primeiro impacto com algo que não conhecemos ou que desconhecemos, nós não conseguimos assimilar tudo. Irmão, eu não sou professor. Nós não conseguimos assimilar tudo. Então precisamos ver e rever, e é por isso que a Bíblia diz que nós devemos aprender e conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E a Bíblia diz que nós devemos meditar no livro desta lei de dia e de noite. E continuar a meditar. Porque a tendência natural nossa do ser humano é esquecer. Nós temos uma tendência natural ao esquecimento ou ao relaxamento. E é por isso que é importante de tempos em tempos a gente parar um pouquinho e olhar ao redor, e olhar a nossa vida e aquilo que estamos fazendo, e talvez entender o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. E eu escolhi esse primeiro texto bíblico, embora nas nossas escolas a gente trata bem toda a base bíblica, fundamenta bem toda a base bíblica da visão celular. Semana passada eu falei aqui sobre a visão celular e que nós somos uma igreja em células. E que se nós queremos a bênção de Deus na nossa vida através desta igreja, nós precisamos andar de acordo com a visão que Deus deu para a igreja. Eu não posso esperar que Deus faça alguma coisa na minha vida se eu não estou andando em obediência àquilo que Ele deu para a comunidade onde eu estou inserido, para o lugar onde eu estou inserido. Ele nos inseriu aqui. Meu irmão, foi Deus que te colocou aqui, foi Deus quem te trouxe, foi Deus quem nos deu. Não esta nova visão, porque não é nova. A visão celular não é um método diferente, novo, não é uma modinha, não é nem apenas um movimento. Mas a visão celular é um estilo bíblico de vida para a igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme está descrito aqui no livro de Atos. Todos os dias, no templo e nas casas, nós não estamos vivendo algo novo. Nós não estamos construindo algo novo, nós não estamos inventando algo novo, não, nós estamos apenas resgatando aquilo que já começou lá no início, aquilo que já era feito lá no começo, a igreja ativa, a igreja viva, a igreja que produzia de fato um impacto na sociedade, no lugar onde ela estava inserida. Uma igreja que era atuante, como diz aqui, em todos os dias.
Nós é que, ao longo do tempo, talvez aprendemos a ser uma igreja diferente, a viver uma igreja diferente. Vou correr aqui, porque senão fico muito tempo só aqui na introdução. Quero ser mais pragmático, mais prático naquilo que nós vamos falar, aquilo que eu vou falar. Mas se nós olharmos para a história recente, irmão, do nosso país, há um tempo atrás, ainda hoje, há quem diga que em 2030 o Brasil será de maioria evangélica. Ainda assim, diz os estudos, nosso país é quase 90% constituído de cristãos. Cristãos que seriam, na teoria, pelo menos aqueles que seguem a Cristo, que vivem com Cristo. Alguns anos atrás, eu lembro que saiu numa grande revista nacional aí, falava sobre o crescimento estrondoso da igreja evangélica. E por tempo nós andamos aí nas ruas e vemos, eu costumo dizer que aqui em Araucária tem mais igreja que boteco, graças a Deus. Até os lugares onde era boteco está fechando e estão abrindo igreja. Glória a Deus por isso. Mas a reflexão que cabe não é o número de igrejas que temos, quantas portas abertas temos ou quantos crentes se reúnem dentro da igreja. A reflexão que há no coração, no nosso coração, é o que de fato este crescimento representa em mudança de vida na sociedade onde essa igreja está inserida. Nós éramos uma igreja um país de maioria cristã, onde o evangelho crescia ou cresce de uma forma estrondorosa. E ainda assim, no país de maioria cristã, era também o país de maior corrupção, onde as pessoas viviam ainda esta, que eu chamo de a maldição do Zé Carioca. Por que não muda se a igreja está presente? Por que as pessoas às vezes vivem uma vida toda na igreja, e ao invés de impactar a vida dos que estão lá fora, muito pelo contrário, eles são às vezes o que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo, com o seu mau testemunho. Vamos tentando, uma hora não é certo. Nós temos que comprar um microfone novo. Vamos orar, amém? E dizimar e ofertar, tá bom? Para nós comprar um microfone novo. Como é que eu vou falar? Os recursos para comprar nós já temos, irmão, amém? Está na tua mão aí, é só trazer para Jesus. Como que pode? Vamos voltar para a mensagem. Então a igreja cresce, os templos crescem ou cresciam, mas não havia uma mudança real, não havia uma transformação de vida real. Não havia um crescimento real, verdadeiro. Famílias desestruturadas dentro da igreja. Casamentos destruídos dentro da igreja, em cima do altar. Onde está o Deus do livro de Atos, de maravilhas e de milagres? Por que que não vemos mais, não ouvimos mais? Porque ao longo dos tempos, eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso, a igreja se perdeu. Nós, igreja, nos perdemos. Claro que tem muita culpa sobre a liderança, aqueles que trouxeram e ensinaram, mas nós precisamos entender que o chamado de Deus para nós como igreja não é um chamado de igreja pacata, não é um chamado de igreja inexpressiva, nem para ser Quando eu fazia ITQ lá em 2001, eu li um texto, ele falava sobre os nascidos pela metade, crentes nascidos pela metade,
que não sabia ainda se servia a Deus com fidelidade ou não sabia se ia entregar tudo ou só a metade, com um bom discurso nos lábios, uma canção decorada nos lábios, mas com o coração ainda afastado. Nós precisamos reaprender a sermos a igreja de Cristo. E a visão celular, para resumir, ela nada mais é do que fazer o caminho de volta. É voltar ao início, é voltar ao começo, como diz aqui no livro de Atos, a igreja que Jesus começou, a igreja que o Espírito Santo começou. Este é o referencial, este é o modelo bíblico de igreja, modelo bíblico de ser igreja, onde o Espírito Santo atuava, onde havia milagres, onde as coisas aconteciam. Voltar atrás é para não dormir, irmão. É combinado, fica tranquilo. Se um outro dormir, de novo, eu dou o sinal. Voltar ao início, ao começo. Uma igreja de duas asas, acabar com o clericalismo e resgatar o ministério de todos os crentes. Porque a igreja antiga, que não é a igreja de Atos, na igreja antiga o pastor expulsa os demônios. Na igreja antiga o pastor ele ora pelos doentes. Na igreja antiga o pastor precisa viver uma vida de santidade. O pastor ele precisa cuidar o que ele fala. Na igreja antiga, o pastor, ele é o ungidão, o anjo da igreja. Mas na igreja de Atos dos Apóstolos, na igreja do início, na igreja onde o Espírito Santo estava presente, todos aqueles que eram inseridos, a Bíblia diz, eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ninguém chamava o pastor para expulsar um demônio, não, irmão. Ele ia lá, cheio do Espírito Santo, e mandava o demônio embora, ele saía. Ele colocava as mãos sobre os enfermos e oravam, e eles eram curados, não precisava chamar o discípulo. E Deus levantava todos os dias homens e mulheres para servir a Ele, todos cheios do Espírito Santo. Onde eles passavam, alguma coisa acontecia. Onde eles estavam, o Espírito Santo estava presente. Onde eles pisavam a planta dos seus pés, ali havia mudança de vida, ali havia transformação. Ali eles encontravam cura e salvação. E a Bíblia diz que a igreja cresceu de uma forma extraordinária. Milhares e milhares impactados, não pela pregação de um homem, mas pelo estilo de ser de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que a Bíblia diz que eles ficavam admirados com aquele povo. As pessoas ficavam admiradas com aquela igreja, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo, porque era uma igreja que vivia e andava de acordo com a visão de Deus. E foi isso que Deus plantou no meu coração. Nós precisamos ser uma igreja verdadeira. E a visão celular, as células, irmão, não só as células, porque a visão celular não tem a ver apenas com fazer célula.
Ser uma igreja em células não tem a ver com ter reuniões nas casas, não é só isso. Seria a mesma coisa de dizer que ter pizza é uma coisa que vai azeitona. Não tem a ver com ter azeitona. Azeitona faz parte, mas não é porque tem azeitona que é pizza. Se você pegar um pão e pôr uma azeitona, não é pizza. Existem vários elementos que compõem e que fazem o todo. E nós precisamos entender e compreender que Deus nos chamou para isso, para viver um todo, porque a expectativa dele é que nós sejamos a igreja do Senhor aqui nessa terra. Uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que traz de fato renovação, transformação de vida e que tem uma palavra de consolo para este mundo desesperado. Oh, irmão, é o Espírito Santo de Deus fluindo através de mim, de você. Não é qualquer coisinha, não. Eu estou falando de milagres, eu estou falando de maravilhas. Eu estou falando de libertação, eu estou falando de mudança de vida, eu estou falando de ser um agente dos céus aqui nessa terra. É a igreja do Senhor. Não é de qualquer um, é do Senhor Todo-Poderoso. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que nessa noite o Espírito Santo pudesse selar isso no nosso coração, para a gente entender, para a gente compreender que os planos e os propósitos de Deus são muito maiores do que renovar o meu casamento. Isso não é nada. São muito maiores do que me dar uma vida próspera. Isso não é nada. Deus nos chamou para ser a igreja viva. Se você ainda não fez isso, leia o livro de Atos. Estude o livro de Atos. Irmão, nós estamos perdendo tempo às vezes nas nossas atividades. Mas vamos lá. Uma igreja viva e eficaz. Mas como tudo nessa vida, nós precisamos aprender. E eu quero falar sobre os elementos da igreja, os elementos da visão celular da igreja. A igreja segundo os parâmetros, os padrões de Deus. A igreja que Ele quer usar, a igreja que Ele quer fazer prosperar, a igreja que Ele quer usar para impactar e trazer mudança de vida e salvação real e verdadeira. Porque existem algumas coisas, nós precisamos estar prontos. Preste muita atenção. Alguns elementos da visão celular, da visão, para que a gente possa entender, compreender e entrar no caminho, naquilo que Deus quer para nós, naquilo que Deus está esperando. Eu preciso entender e compreender, porque, irmão, não dá mais para ser como era antes. Eu não coloquei aqui, mas talvez a primeira coisa que a gente precisa entender é preciso voltar à essência. É preciso reaprender. É preciso ver de novo, olhar mais uma vez e entender que Deus está querendo provocar mudanças na minha vida, porque igreja não é ir, igreja é ser. Como eu disse, a visão celular ou a igreja bíblica, ela tem a ver com um estilo bíblico de vida, é um jeito de ser, meu jeito de ser. O meu jeito de fazer, o jeito de ir na igreja, o jeito de falar, o jeito de... é uma mudança radical e transformadora na minha vida, que vai me tornar um agente de transformação radical também na vida daqueles que são alcançados através da minha vida. E eu preciso entender os elementos da visão. Primeira coisa que nós precisamos entender da visão celular é que ela é verdadeiramente desafiadora. Ô irmão,
acha que fazer uma reuniãozinha na casa de um irmão, ir lá comer um lanchinho, e depois vir na igreja, está tudo bem, agora vamos romper em fé. Eu já vi gente dizer assim, não adianta ir na célula, vai lá, sua vida é só uma fofoqueira aiada. Isso é verdade, onde o Espírito Santo de Deus não está, então a fofoca vai imperar. Porque não tem a ver com comer lanche na casa dos outros. Desafiadora, ela nos desafia a sair da zona de conforto e ao crescimento através do treinamento teórico e aprendizado prático. Nossa, que já pegou. Sair da zona de conforto. Sabe, irmão, como é que é os crentes antigos? Eu posso falar porque eu sou um dinossaurinho da fé. 44 anos de vida, pelo menos 35 em igreja, e uns 30 em altar e músico. E o sonho do irmão antigo era ir na igreja e receber a benção. Não é? Vamos rasgar tudo hoje. E eu ouvia pastor meu dizer assim, irmão, venha na igreja receber a bênção. Irmão, nós fizemos um cultão, estamos tudo preparado, Atos 29, fez tudo bonitinho, coisa linda. Venha receber a bênção. E o crente dizia, beleza, eu vou lá na igreja receber uma bênção. E se arrumava bonitinho, vai na igreja receber a bênção. Aí chegava para o pastor, ora por mim. Olha aqui, pastor, aqui, ó. Bota um azeitinho aqui, pastor. Bota mais azeite aí. Para mudar minha vida. Não está dando certo o meu casamento, não está dando certo o meu trabalho. Olha aqui, põe aí, unge minha mão, unge aqui. Eu quero a bênção, eu vim receber a bênção. É o crente para a bênção, né? Eu fui treinado assim, irmão, eu fui ensinado assim aí na igreja para receber uma bênção. E depois eu comecei a entender. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E a bênção do Senhor, ela me alcança onde quer que eu esteja. Eu não preciso vir na igreja para receber a bênção. Sabe, você sabia disso? Você não precisa vir na igreja para ser abençoado. Tem gente estranhando aí o que esse pastor está falando. A bênção do Senhor, ela me alcança todos os dias da minha vida, onde quer que eu esteja. Mas a visão celular, ela não é apenas para abençoar a nossa vida. Porque a bênção de Deus está quando nós estamos com Ele. Estar com Ele. É por isso que tem gente que vem na igreja e não é abençoado. É por isso que tem gente que às vezes vem na igreja e vai na célula e a vida continua igual. E as coisas não mudam. E é por isso que a visão celular, ela se demonstra desafiadora, porque ela nos desafia a sair da zona de conforto. Não é ir na igreja pedir para o irmão orar para mim, para o pastor orar por mim, é eu ir lá no meu quarto, dobrar os meus joelhos e derramar o meu coração nos pés do Senhor. É eu mesmo ir lá na igreja no culto de oração, ir lá buscar a presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo. É sair da zona de conforto e começar a caminhar com os próprios pés. Sair. A zona de conforto é uma delícia. Uma delícia eu viver a minha vida do jeito que eu acho que eu devo. E quando a chapa esquenta, eu vou na igreja num culto e digo, pastor, ora aqui, resolve os meus problemas. É show. Vou ver pela internet. Vou assistir aqui do sofá. Porque é mais tranquilo. Está friozinho hoje mesmo. Zona de conforto. A zona de conforto é uma delícia. É um dos melhores lugares para se estar. O problema é que não acontece nada ali. O evangelho não é confortável, irmão. O evangelho não é confortável. Ele nos desafia
A visão celular, a igreja em células, que é o evangelho de Cristo, ele nos desafia a sair da zona de conforto. Não é mais receber a bênção, mas é ser agora eu mesmo um abençoador. É buscar em Deus para que Ele me use para abençoar vidas. Não dá para ficar a vida inteira na igreja, choramingando a Deus, pedindo, por favor, Deus, me dá uma bencinha, pode ser uma pequenininha. Tem que sair da zona de conforto e ir ao crescimento. Quanto Deus já falou com a gente aqui nesse lugar. Crescer, irmão. Crescer em graça, em sabedoria e conhecimento. Crescimento através do treinamento teórico. Olha aqui, todos os dias eles ensinavam e alguém estava aprendendo, que eu acho que não ensinava para as paredes. Alguém estava interessado em aprender. É preciso ter aprendizado, ensino e aprendizado. Não dá para ser igreja de Cristo, não dá para ser servo de Cristo e permanecer eternamente nas águas rasas. É preciso buscar as águas profundas. A gente sonhando com um ministério, sonha em ser usado por Deus, sonha em fazer algo para Deus, mas não quer crescer, rejeita o crescimento. A visão celular é desafiadora. Treinamento teórico, eu estou falando das nossas escolas, dos cursos que a gente oferece e está oferecendo na igreja. E as pessoas simplesmente não veem, não quer aprender, mas sonha em prosperar, não quer aprender, mas sonha em ser usado por Deus, não quer aprender, mas sonha em ser abençoado, mas não quer aprender. Precisa ler o livro de Atos. A igreja de Cristo é uma igreja que cresce. O homem e a mulher cheios do Espírito Santo são homens e mulheres que crescem, que não ficam estagnados. Aliás, irmão, água parada só serve para dar dengue. As águas do Senhor, as águas do trono do Senhor, ela é rio. Eu já falei, desde o início não havia nada, estava só o Espírito Santo. O que ele fazia? A Bíblia diz lá em Gênesis. Ele se movia sobre a face das águas. Não tem paradeira não, irmão. A igreja viva e eficaz não é uma igreja parada, estagnada, na sua zona de conforto, esperando Deus se mover de misericórdia. Fica chorando as suas mazelas, as suas tristezas, para convencer a Deus a me dar uma bênção. Crescimento através do treinamento teórico, mas e aprendizado prático. Aí entra a célula. Aprender na prática a amar o irmão. Aprender na prática a suportar o irmão. Aprender na prática a perdoar. Aprender na prática a ir lá e pedir perdão. Aprender na prática a amar acima de todas as coisas. Aprender na prática, praticando o evangelho, exercitando na célula, sendo o suporte do líder de célula. Nós já temos uns membros velhos de célula já. Olha como a gente se reinventa, né? As pessoas se reinventam. Ele pegou o jeito antigo de ser igreja e trouxe para dentro da célula. O jeito antigo de ser membro de célula é esperar que o líder dê tudo na minha mão. O líder que se vira, ele quer líder de célula. Eu sou só membro, eu quero vir aqui e tem que ser bom estudo. Se não for bom, semana que vem já não venho mais. Mas ainda continua sonhando. Deus, me usa, Senhor, nas tuas mãos. Eu sou um crente. Aquele que toca no ungido do Senhor. Sair da zona de conforto. Para ser igreja, viver eficaz, a visão de igreja bíblica é desafiador. Tem que crescer, tem que aprender, tem que se mover, tem que buscar, tem que entender, tem que conhecer,
para ser usado por Deus lá na tua casa, então você vai ser usado por Deus lá no teu trabalho, então você vai ser usado por Deus na tua célula, Deus vai ser usado por Deus aonde você estiver. Eu acho que aconteceu uma coisa inédita esses dias lá na Câmara. Tem um cara aí embaixo que fala com você aí, pastor, quem que é o tal? Quem é? Não sei quem é. Pois conheço, mais ou menos sabia quem era. Pode subir. Eles estão controlando a entrada lá, por causa do Covid. Pastor, me ajude. Estou com problema. Me falou, tive problema. Pacto com o diabo, não sei o quê. Fechei a porta do gabinete. Falei assim, que não é mais gabinete de vereador, agora é gabinete de pastor. Fecha a porta aí. Conversamos, orei por ele. Manifestou um capeta, expulsei. Levantou dali. Está buscando mudar de vida, estou acompanhando ele. Em qualquer lugar, irmão. Sei, eu acho que nunca na vida. Primeira vez na história dessa cidade que um vereador expôs um demônio dentro da Câmara ainda. Glória a Deus. A igreja do Senhor vive e eficaz. Igreja não é ir, não é vir, igreja é ser. Tem que sair da zona de conforto. Tem que tirar da mente a visão clerical. Isso é coisa de pastor, isso é coisa de crente. Eu falo aqui, orar é coisa de crente. Culto de oração é para crente. Não acha você? Isso aí é coisa para... Vamos para frente. Meu Senhor amado. São 6, irmão, estou só no primeiro. Desafiador. Outra coisa que a gente tem que tirar, a pressa de ir embora. Vou aproveitar hoje aqui. A gente que está aqui para frente já nem presta mais atenção no que está falando, já começa a murmurar. Já começa a achar ruim, porque a gente já está pensando na janta, ou no resto do almoço. Amanhã tem que trabalhar, tem que acordar cedo. É ou não é, irmão? Fala a verdade para mim. Porque eu também sou assim. A gente já se trava, já se fecha. Deus fala comigo até às 8h30, porque depois das 8h30 não estou disposto a ouvir. A gente ainda quer dizer para Deus o horário que Ele fala. Uma visão, hein? Desafiador, sair da zona de conforto. Porque quando eu estava no mundão, eu ia para o boteco no domingo de noite. Ficava até 1h da manhã, ia para casa, tomava um banho. E às vezes nem dormia em casa, porque sabia que podia me atrasar, só botava a farda, ia para o quartel direto. Lá eu achava um canto, me encostava, dormia um pouquinho, até que alguém me chamava, e estava tudo bem. A zona de conforto, irmão. Chega atrasado, agora vou pegar firme. Hora para chegar não tem. Quando começa às 7, chega às 7h05, 7h10, 7h15, 7h20. Mas passou do horário de ir embora. Pecado, pastor. Deus está te vendo. Igreja viva. A igreja que vai mudar o mundo. A igreja que vai impactar a casa. A igreja que vai mudar a história da tua família. Desafiador, sair da zona de conforto. Segundo, intensa. Uma igreja intensa. Irmão, a vida é intensa. Viver aqui é uma loucura. E a missão da visão celular da igreja de Cristo é produzir vida e compartilhá-la. Isto gera uma intensidade sem precedente em nossas vidas. É intenso. Antigamente a minha vida era uma beleza. Servir Jesus era ir no culto. Beleza. Vai no culto uma vez por mês. Alguns só vai só ia no culto da ceia. Vai no culto. Que antigamente tinha escola bíblica, né? Que? Domingo de manhã, escola bíblica? Estou fora. Igreja de Cristo. Aprender, eu não. A visão celular, a igreja de Cristo é uma coisa maluca. É algo intenso. É viver Jesus, é respirar Jesus, é Jesus saindo pelos poros, é na igreja ouvindo uma mensagem, em casa eu estou de novo ouvindo outra mensagem, no meu carro é um louvor que está tocando ali no rádio. É intenso. É pensando em Deus, orando em todo o tempo, como a própria Bíblia diz, orai sem cessar.
uma vida intensa de oração, uma vida intensa de comunhão com Cristo, integralidade de vida, de estilo de vida em Deus. A vida que é intensa e a visão celular, ela produz vida e quer compartilhar. Olha, irmão, o contraste. Antes servir Jesus era só vir na igreja, aquela vidinha mais ou menos, de nada acontecia, de chororô. Agora, resgatando a visão bíblica de igreja, eu descubro que servir Jesus e na igreja, como eu falei, aqui não é lugar de buscar bênção, aqui é lugar de vir agradecer a Deus, de cultuar a Deus, de dar a Ele louvor, glória, honra e adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aqui é o lugar onde eu quebranto o meu coração e me rendo aos teus pés e digo: Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo, renova as minhas forças, cura as minhas feridas, me prepara, me capacita, porque amanhã, segunda-feira, eu estou de novo no mundo, impactando, trazendo salvação e mudança de vida naqueles que o Senhor me colocar à minha frente. É intenso. Não é um momentinho de oração, um arrepiozinho na hora do louvor. Nem é estar no mundo de Nárnia da adoração. Porque às vezes a gente tem que estar lá em Nárnia, adoração, chapar o coco. Estou na unção, estou chapado da unção. Agora, se o capeta vir, agora, estou sendo a vigília, estou sendo culto. Só não pode chegar em casa, porque se agora chegar em casa igual a televisão, perdeu a unção. O capeta me enfrente do caminho do culto até em casa. Se a mulher não estiver junto, porque se a mulher estiver junto, ela já vai brigando e já acabou. Parece que o culto começa às 7 e termina às 8h30, irmão. O culto não termina. A vida com Deus não acaba. Aliás, o que muda a nossa vida, a igreja de verdade, não é no domingo à noite, é na segunda-feira, é a partir de amanhã. É intenso. Uma vida de intensidade. Buscar a Deus em todo o tempo, buscar a vontade de Deus em todo o tempo. Claro, a gente tropeça e cai, mas logo levanta, bate o pó do joelho e continua. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Salvação é maluco. Servir a Cristo é doido. Eu falava com essa mesma pessoa e dizia para ele: só eu, você e uma outra pessoa que ele conhece, eu citei o nome. Para nós só tem um caminho, é viver com Cristo para sempre, para Ele e com Ele, porque sem Ele nós estamos mortos. Para nós só funciona Jesus. Eu digo, eu tenho que estar com Jesus o tempo inteiro, o dia inteiro. Eu tenho que ser um pastor, não posso deixar do ministério, eu preciso disso para viver. Não é um desejo apenas, não é uma vontade, é uma necessidade. Porque sem Jesus, a morte reina sobre a minha vida. Se não for intenso, então não vai ser nada. Se não for intenso, porque o Espírito é intenso, o poder é intenso, Deus é intenso, é todo o tempo. A segunda situação aqui, elementos da visão celular aqui, a igreja é uma visão reveladora. Revela quem somos e o que Deus quer e espera de nós. Pode ser frustrante no começo, mas depois traz alegria, vida e prosperidade completa. Quantas vezes a gente vê aqui, Deus, a gente vai embora com o lombo ardido. Hoje apanhei de novo. Deus bateu de novo. Quando é que nós vamos parar de apanhar? É reveladora. E de repente eu me vi que eu estava todo um tempo andando na igreja, mas sem Jesus. Envolvido em muitos trabalhos, mas sem saber exatamente o porquê ou o que estava fazendo.
A visão celular, ela revela quem somos, mas também ela nos mostra aquilo que Deus espera de nós, qual é o sonho de Deus a nosso respeito. Sim, nós conseguimos enxergar quanto somos pecadores, quanto somos falhos. Isso é frustrante, irmão, olha aqui para mim. Quanta gente já se levantou para ser líder de célula, para ser anfitrião e não deu conta do recado e depois ficou frustrado. Quanta gente começou a vir aqui fazer uma escola e daí não deu conta do recado e ficou frustrado. É frustrante porque a gente vê que somos limitados, nós vemos que somos frágeis, somos fracos. Ela revela a nossa fraqueza, ela revela a nossa fragilidade. Mas ela também mostra que Deus usa qualquer um, embora não de qualquer jeito. E que a graça do Senhor sobre nós é superabundante. E que aqueles que se dispõem com resiliência a permanecer, buscando e vivendo os sonhos de Deus para a sua vida, os propósitos de Deus, então tem sobre si a alegria, a vida e prosperidade real e completa. Porque é só quem pôde, só quem participou deste processo de ganhar uma vida para Jesus, de tirá-la lá do reino das trevas, de acompanhar, discipular, descer as águas do batismo. Que alegria extraordinária! Eu falo que nada enche mais o meu coração, nada me deixa mais com sentimento de vitória, de vitorioso, quando alguém me procura e diz: pastor, ora por mim, ou alguém que a gente acompanha, ele se decide por Jesus e aceita Jesus, e eu vejo a mudança de vida, eu vejo Deus restaurando o casamento, eu vejo Deus reestruturando a vida, devolvendo a dignidade. Aquilo me traz uma alegria que nada no mundo é capaz de substituir. Nenhuma droga dessa terra que eu já experimentei me causa tanta euforia. Quando nós estamos aqui em um tempo de salvação e a piscina está aqui na frente, eu vejo vidas se rendendo ao Senhor, eu vejo pessoas se entregando a Cristo. Ah, que momento glorioso! Ela é reveladora, traz vida, traz alegria, prosperidade completa. É o sonho de Deus, é o plano de Deus. No começo é frustrante, porque nós achamos que somos tudo, nós achamos que podemos fazer, nós achamos que conseguimos, nós pensamos que damos um jeito, e depois nós vemos que não somos nada, porque o próprio Jesus já nos disse: sem mim nada podeis fazer. Mas por um momento a gente vem ainda com aquele ímpeto: eu vou fazer. E quando a dificuldade vem, a gente não dá conta, e a gente fica decepcionado, frustrado, e diz: eu não consigo, eu acho que eu não sirvo. Mas aí Deus vem com a sua graça, sublime graça. Ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. E Deus tem usado pessoas para trazer salvação, para mudança de vida. Uma igreja reveladora. Também a visão celular revela uma igreja cuidadora, discipulado. Eu digo aqui: amor e cinta. Todos precisam ser amados e corrigidos. O amor nos mostra que somos importantes, mas a cinta, o laço, nos dá a certeza de que estamos sendo zelados. Uma igreja cuidadora. A visão celular, uma igreja que ama, claro que ama. O amor de Deus no nosso coração, transbordante, alcançando vidas, impactando vidas, mas também o juízo de Deus e a verdade de Deus. Porque amar não é ser permissivo. O amor de Deus não é permissivo, o amor de Deus, ele é plausível, é um amor inteligente, que corrige. A Bíblia diz que ele corrige aqueles a quem ele ama. Por isso que cuidado tem a ver com amor e com cinta, amor e cinta. A gente ama, mas também corrige.
E às vezes nós não gostamos de ser corrigidos. Deus levanta pessoas para nos amar. A gente adora ser amado, mas quando somos corrigidos, então nós não aceitamos. E a visão celular, lá na célula, na intimidade, no dia a dia, no cuidado, discipulado. Quando vem a correção, então, não. Vai se meter na minha vida já. E não aceita a correção e continua no erro. Mas continua sonhando que Deus vai fazer algo na minha vida, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Mas Ele diz, corrige o teu caminho. Ele diz, muda o que você está fazendo. Mas eu não quero, eu quero continuar assim. Eu ainda continuo na esperança. E a igreja viva. A igreja viva e eficaz é uma igreja corrigida, é uma igreja moldada pelas mãos do nosso Deus, o grande oleiro. Cuidadora, tem que ser cuidado, cuidar e ser cuidado, discipular e ser discipulado, aceitar o cuidado, aceitar a correção, aceitar mudar, estar predispostos a mudar comportamentos, predispostos a mudar atitudes, predispostos a mudar pensamentos. Para que as coisas sejam diferentes, alguma coisa precisa mudar. Para que o final seja diferente, é preciso um novo começo. Uma igreja cuidadora, uma igreja alimentadora. Alimento sólido e sustentável na igreja e na célula. As escolas, já coloquei escolas, cursos, mensagens de Deus. Palavras de Deus que já saiu desse altar. Para trazer vida, para trazer sustento, e depois, lá na célula, um aprofundamento, um trabalhar de Deus mais direcionado. Eu vou lá na célula ouvir a mesma mensagem que já ouvi no domingo. Então não vai lá ouvir nada, irmão, vai lá para falar, vai compartilhar aquilo que Deus falou no teu coração. Essa é a mudança. É o crente velho que acha que tem que ir na célula receber alguma coisa diferente. Não, nós temos que ir lá com um espírito de compartilhar. Aquilo que Deus falou no meu coração, aquilo que Deus ministrou no meu coração. E como eu já disse várias vezes, no mínimo, não quero ser agressivo, mas é no mínimo uma falta de entendimento. Acreditar que em uma mensagem de 40 minutos, 1 hora, nós falamos tudo, ou Deus entregou tudo o que Ele tem na rica palavra. Irmão, é no mínimo uma falta de entendimento. Alimento sólido, se alimenta. Paulo dizia, ele escreveu, eu queria vos dar um alimento mais sólido, mas não posso ficar no leitinho, irmão. O leitinho não traz crescimento. O leitinho, Jesus te ama, vai dar tudo certo, irmão. A culpa é do diabo. Tem gente que quer viver disso. O inimigo está furioso. Não prospera, não cresce, não vence, porque não conhece, não sabe vencer. Despreza o alimento sólido, conhecimento, aprendizado. E o último aqui, a visão celular, ela traz uma igreja, ela constrói uma igreja salvadora. Anunciamos a Cristo Salvador. Esse é o nosso ministério, é o alvo, é o combustível, é a razão de existir. Se não há salvação, então não há vida compartilhada. Só existe um alvo da igreja do Senhor Jesus Cristo, é alcançar o perdido. Só existe um alvo para a tua célula, é alcançar os perdidos. Célula tem comunhão? Tem, mas não é o alvo. Célula tem, mas não é o alvo. O alvo é buscar o perdido, é alcançar o que se perdeu. Uma igreja viva e eficaz. A igreja que vai impactar, que vai ser usado
como era no livro de Atos, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Fica em pé em nome de Jesus.